Aqui a gente começa a entender um pouquinho como é que ele se organiza. Essa coisa da organização do silicato é chamado de empacotamento. Quanto mais complexo isso fica, mais difícil e acessível dele ser liberado do ponto de vista de nutrientes para o solo, tá certo? Então, aqui, quanto mais ele é produzido em lugares mais quentes, quando ele sobe, essa rocha é exposta, ele é mais facilmente intemperizável. Então, a gente começa a gerar minerais primários, argilominerais, e os argilominerais eu estou repetindo para lá, ó pessoal. Essa estrutura é a última, ó. Essa estrutura é a última. Nos latossolos, quando a gente tem essas argilas, eles abrem, a gente termina liberando, quem está ali no meio amarelinho é o alumínio, tá? Então, é por isso que a gente tem esse tal desse alumínio tóxico, tá? Aí é uma argila chamada argila montimorilonita, que é uma esmectita, montimorilonita. Então, todo mundo tem esse perfil aí que a gente começa a entender. Lá no solo, a gente tem aqui a rocha, ó. Aqui é um solo de países temperados, onde o solo está muito próximo da rocha e é um solo tecnicamente reativo, né? Tem muito material reativo e que consegue travar, né, essas bases, que são a adubação solúvel. Então, como eu posso fazer uma analogia, é o seguinte: nossas argilas são granulares e as nossas bases formam um plano. E um plano, quando pega num círculo, ele só toca em um ponto. Por isso que nossas bases são lixiviáveis. Nosso solo não consegue travar essas bases. O número de perda que a gente tem quando a gente coloca adubação solúvel é extraordinária. Se a gente não colocar reatividade, argilas que tenha base fácil para travar esse material, termina a gente perdendo muito com esse volume de perda, né? Essa coisa aí. Então, o que é que faz? Quando a gente tem esse solo que está tecnicamente profundo, a gente precisa fazer o quê? Devolver essa natureza, que é puxar essa rocha para poder jogar lá em cima. O centro de sílica em forma de quartzo. Então, se você coloca muito quartzo no seu material, você vai estar dando nada de mineral que seja fértil, né? Que dê fertilidade para o seu solo. E além disso tudo, precisa passar por teste de eficiência agronômica. Esses produtos, para ser registrado, pessoal, precisa passar por 2 tipos de solo, 4 tipos de cultura e precisa entregar, do ponto de vista físico, químico e biológico, uma fertilidade diferenciada e que faça sentido para o produtor. Então, aqui a gente tem o nosso Remax, né? Que esse Remax é o segundo produto registrado no Brasil. É um dos pioneiros, né, nessa história de remineralizadores no Brasil. É o segundo produto, lá está o registro do produto. É uma matéria-prima, como eu havia falado, é o micaxisto carbonático. A gente tem essa ordem, né? O primeiro nome é o que tem mais, o segundo nome é o que tem menos. Então, a gente tem um terço desse material correspondente a um carbonato, é um carbonato reativo e que mais para frente eu vou mostrar que tem PRNT também e que a cada 3 toneladas desse produto a gente consegue equiparar a uma de calcário, tá? A gente percebeu também que pode fazer o enriquecimento, a Embrapa já está trabalhando com isso, fazendo enriquecimento do sal mineral, colocando 5 a 10% de remineralizador de solo na composição do sal mineral. E a gente percebeu também que isso promove a saúde do casco, porque retira a umidade. Aquele material termina por reter a umidade daquela baia e tem menos incidência de problema de casco. Tem uma cama com maior capacidade de retenção de água por conta dessa retirada de umidade e menos volatilização de amônia. Esse trabalho também foi super interessante com o Rodrigo Hollenberg, né, onde ele fez um trabalho com a gente com a plantação de capiaçu para alimentação de gado. Ele tem um cultivo de gado da Gi e foi assim super interessante, onde ele percebeu que só colocando pó de rocha, cama de frango e biológico, ele conseguiu fazer uma superprodução e depois disso ele ampliou para a produção de milho, para a produção de soja, tudo isso lá na Fazenda Vereda, lá na propriedade dele. Outra coisa super interessante é a recuperação de pastagem. Sempre, pessoal, a gente percebe que a combinação de pó de rocha com biológico termina fazendo numa abundância na perspectiva de fertilidade.
E aqui é um trabalho também muito interessante que foi na Gran Safra, né? Esse trabalho a gente teve essa análise de solo, a gente tirou 2 áreas, uma controle, uma com 10. Esquece essa história de 20 toneladas, tá? Vou passar para cá. Aqui todas as fases do acompanhamento, a gente marcou a área, aplicou produto, plantou, acompanhou, colheu. E o que foi que deu de resultado? Na Gran Safra foi o seguinte, vamos esquecer o tratamento A, tá? Para poder não demorar na minha fala. Vamos falar do tratamento B com Remax e do controle. A gente colocou 10 toneladas, onde custou 1.500, matéria orgânica foi resíduo da CAES, foi comum a todos. A gente retirou somente o gesso e o calcário, porque a gente aplicou volume, 10 toneladas. Significa dizer que a gente colocou pelo menos, quantas toneladas? 3 toneladas de calcário, tá? Com 10, pelo menos. Aí a gente tirou esse calcário, que era mais ou menos o que ele ia colocar. Teve cloreto, teve o NPK e a gente teve aquela métrica, R$ 2.211 lá do Remax, 1951. Só que o resultado, pessoal, a gente teve 1,2 saco de diferença. É pouco? É. Mas na agricultura daqui a gente está trabalhando com 3 casas decimais. Então a gente começa a pensar no futuro, que é o grande diferencial do Remax, que é o tal do poder residual, tá? E aí a gente tem essa previsão de 2025, 2026, já que a gente colocou esse volume inteiro, né? A gente não vai colocar mais Remax nessa vez, né? A gente vai colocar a matéria orgânica, o gesso também não vai colocar, o calcário também não, e a gente vai tirar o cloreto de potássio. Olha para isso, porque a gente já tem uma entrega de potássio em volume no nosso material e foi colocado 10 toneladas. Então a gente não vai colocar, aquilo lá vai repetir. E vamos repetir o NPK, né? Então a gente vai ter uma redução de 54% na próxima safra disso aí para produzir praticamente a mesma coisa. Então vai começar a fazer sentido, pessoal, fazer sentido a conta para que a gente produza e o dinheiro volte para o bolso, tá? Aqui é um trabalho meu, acho que já perceberam pelo meu sotaque que eu sou baiana, tá? Não dá para perceber não, né? Sou baiana, vim de lá, trabalho com remineralizador há muito tempo, já fiz registro. Esse aqui é um trabalho mais lindo que eu já fiz, onde ocorreu a redução de 73% do custo de produção, aumento de produtividade, diferente de produção. É no mesmo lugar você ganhar mais do que você ampliar a área, né? Nesse 1 metro quadrado, você aumentar a sua produtividade, né? Aumentar a produção, quando você aumenta a área. Diferente. Então, a gente chegou lá com esse negócio aqui, as acerolas desse jeito. Sei que aqui não tem acerola não, mas vamos falar. Colocamos o pó de rocha. Não foi só pó de rocha não, porque não é pó de rocha, não é pão mágico, né? A gente misturou pó de rocha com resíduos de processo produtivo, que foi camada de frango, torta de mamona, farinha de osso e biofertilizante. E nisso aí e resíduos de fruticultura, que foi casca de manga, caroço de manga, resto de um monte de coisa. Fizemos essa compostagem, distribuímos na leira. E isso aí deu assim, ó pessoal, acerola, onde isso já está cadastrado como produto orgânico, ele aumentou o BRICS, aumentou o tempo de prateleira, a qualidade de vitamina C e foi a coisa mais linda. E vocês podem ligar para ele e perguntar que tipo de trabalho é esse, tá? É Fazenda Cambuí, que fica em Ribeira do Amparo, lá na Bahia. A gente fez também um trabalho com mandioca, desse mesmo propósito, colocando biológico, pó de rocha e combinando essas tecnologias e tendo esse tipo de resultado. A gente fez um trabalho com cacau no sul da Bahia, tá? Onde a empresa Michelin estava com um sério problema de uma doença chamada crosta negra. Estava comprometendo a produção de borracha. E aí a gente pegou os micro-organismos, desenvolveu um biológico multi-elementar, né? Porque está muito na moda fazer mais do mesmo. Pegar um NPK de bicho, né? Selecionar tricoderma, bacillus subtilis, não sei o quê. Sendo que essa diversidade de bicho na ordem de trilhão, tá? Então a gente vai fazer NPK do bicho. Não é bem assim, a gente precisa colocar os biológicos dos nossos biomas,
com a diversidade que ele tem, para poder ecologicamente aquilo se fortalecer. E a gente desenvolveu esse projeto, colocou pó de rocha e hoje também a Michelin já está enviando para a Ásia essa tecnologia, onde eles também produzem borracha e está também fazendo um trabalho incrível. Aqui a gente também fez um trabalho com... Oi? Não. Aí em Salvador, pessoal, também campos esportivos. O estádio de Pituaçu, o estádio da Fonte Nova, está usando pó de rocha, tá? Aqui é o agrônomo Fernando. Aqui está o link se quem quiser, eu posso mandar para vocês o link da reportagem, onde o Fernando fez um trabalho comigo excelente. Ele trabalha com uma empresa chamada Green Life, que é uma empresa dos gramados esportivos da Copa do Mundo, onde estão já usando remineralizador de solo, tá? Em todos os estágios e campos esportivos. E é isso. A gente está tentando ver como é que trabalha na região para poder modificar e transformar esse processo de produzir as nossas culturas nessas atividades aí. Foi isso, pessoal. Espero ter contribuído. Minha boca tá seca.